E a Polícia Científica concluiu a perícia sobre o rompimento do reservatório da Casan 2 meses atrás, em Florianópolis. Quem está chegando ao vivo com a gente, as informações, é Paulo Miller, que acompanhou esse caso desde as primeiras horas, lá no dia 6 de setembro, né, Paulo? O que aponta o relatório? Conta pra gente. Bom dia para você. Oi, Marta, bom dia para você, para o Lucas, para quem está cedinho com a gente. A gente já comentou sobre isso, né? Já tinha um relatório preliminar da própria Polícia Científica, das próprias perícias, e que agora realmente saiu esse relatório final, apresentado na Comissão Mista da Assembleia Legislativa, que está investigando esse rompimento e que cravou lá o que os peritos já tinham encontrado no local dessa tragédia. Que houve, sim, falha na execução do projeto, ou seja, naquilo que foi projetado para aquilo que foi realmente construído, teve divergência, teve diferença ali, não foi executado o que os engenheiros que projetaram, né, que fizeram os cálculos lá, não foi projetado o que estava lá no papel. E também houve uma falha de fiscalização da Casan. Isso porque a Polícia Científica, de acordo com o que foi divulgado nessa comissão mista da Assembleia Legislativa, a fiscalização poderia facilmente ter identificado esses problemas de execução do projeto durante a construção desse reservatório, o que a perícia não constatou que houve essa fiscalização adequada desse projeto. A gente vai detalhar um pouquinho mais dessas falhas que a perícia encontrou lá. A principal causa do rompimento, né, por conta dessa falha do projeto, foi na execução dos estribos. Os estribos, eles formam as colunas que sustentam os pilares e também as vigas, as cintas e os chamados baldrames ali da construção. Então, houve ali nesses estribos a construção de um diâmetro menor do que aquele previsto no projeto executivo e um espaçamento maior do que aquele que foi projetado lá pelos engenheiros que fizeram esse projeto do reservatório. Outra falha ali da execução do projeto diz respeito às barras de negativo. Essas barras de negativo, que é chamado a armadura negativa, ela fica na parte superior dessa construção, mais ali na laje da construção. Então, ali também houve um problema com relação aos diâmetros dessas armaduras ali, dessas barras. Deveriam ter 16 milímetros a cada 15 centímetros. E aí a perícia constatou que não tinha nenhuma dessas barras nessa construção. Não encontraram qualquer vestígio desse material que deveria ter sido usado. Com relação à qualidade do concreto, a perícia também avaliou. Diz que o concreto não tinha uma das melhores qualidades, mas apesar disso, de ele não oferecer uma resistência como deveria, né, ele não foi a causa do rompimento do reservatório. As causas mesmo foram essa parte de execução ali, né, de materiais que não foram usados, ou seja, né, de acordo com a própria comissão mista ali, houve ali um problema também de fiscalização. Pois bem, a gente procurou a Casan, né, a Casan disse que não vai se manifestar por enquanto com relação a esse problema, ou esse relatório da perícia, o que apontou os peritos lá da Polícia Científica, mas disse que vai se posicionar mais para frente, né, quando tiver acesso a todo esse relatório e quando houver a conclusão de toda a investigação, porque não é só a Polícia Científica que está investigando, a Polícia Civil, né, tem parte do Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, enfim, tem a própria Casan que está com uma investigação interna. A única coisa que a Casan respondeu na nota é que já pagou 9,5 milhões de reais em indenização aos moradores da comunidade do Sapé. Foram mais de 280 famílias que foram atingidas por esse rompimento do reservatório lá naquela véspera de feriado de 7 de setembro, no dia 6 de setembro, um reservatório que foi construído para armazenar 8 milhões de litros de água. No momento do rompimento, ele estava com 4 milhões de litros, 2 em cada lado, que ele era dividido no meio, né, chamado de células, e rompeu um dos lados, ou seja, 2 milhões de litros de água caíram em cima da comunidade do Sapé ali, resultando naquela tragédia que a gente acompanha desde o dia 6 de setembro. Claro que agora a gente tem toda a investigação ainda da Polícia Civil, que não terminou, tem o Ministério Público ainda também que está conduzindo um outro processo, o próprio Tribunal de Contas do Estado, e quando concluírem todo esse processo, aí sim vai para a parte civil e para a parte criminal. A gente tentou também contato com a construtora Gomes e Gomes e o Marta Lucas, que é a responsável pela construção do reservatório, que foi contratada pela Casan, né, mas a gente ainda não teve também retorno da construtora. Volto com vocês no estúdio.